Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Já estamos com a nossa escola no ar. Deus te abençoe, você que já está comigo. Seja bem-vindo todos que já estão, aqueles que ainda vão entrar mais tarde, aqueles que vão depois assistir através dos grupos. Amém? E nós já estamos aqui para apresentar a nossa escola. Amém, queridos? E que o Senhor abençoe esta aula, você que vai assistir, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Estou aqui ajustando para ver se tudo sai na direção do nosso Pai Celeste. Amém? Estou aqui ajustando ainda. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas a nossa escola já está indo ao ar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Está aqui, já estou colocando tudo no lugar para você poder ser abençoado ouvindo esta palavra e também
abençoando a todos que onde estão nos acompanhando. Amém? Nós já vamos orar para iniciar a nossa escola. Já ajustei o som. Amém? Bem-vindo, um abraço. A paz do Senhor a todos que vão estar entrando nessa aula conosco. Nós ainda estamos estudando sobre o sacerdócio eterno de Jesus. Amém? Tem muito a nos ensinar, porque louvado seja o nome do Senhor, não é? Nós estamos nesse dia do Senhor, ainda meditando no trabalho de ontem ali de Mogi Guaçu, nosso obreiro que pastoreia lá, Fábio, né, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Ontem completou um ano, e nós estivemos lá com ele para agradecer a Deus, né, pelo sucesso do seu trabalho, um menino esforçado, iniciando no ministério, mas o Senhor está com ele. É o segredo da vitória de um obreiro. Amém? Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para este momento, para você que vai receber a palavra. Não é? Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Hoje é o dia do Senhor. Não podemos nos esquecer de que precisamos de estar na casa de Deus com aquele culto presencial, levando assim a nossa adoração, né? E o nosso louvor, adoração, louvor e presença também com os nossos irmãos para servirmos ao nosso Pai Celeste. Amém, irmãos? Vamos então orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse dia. Para você que já está comigo, para você que vai entrar depois, o pedido de oração por todos os pedidos, nós vamos estar orando também. Amém? Oremos, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai Celeste, te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, pelas viagens que fizemos ontem de madrugada, chegando bem todos nós nos nossos lares, aquele belo e maravilhoso culto ali em Mogi Guaçu, Pai. Muito obrigado pela tua presença gloriosa, pela palavra que nos destes. Em tudo ali o teu nome foi glorificado, Pai. Muito obrigado. Agora abençoa essa escola, me capacita na ministração. Prepara os teus filhos que vão receber esta palavra, Pai. Que ela seja incentivadora, instrutora e preparadora para todo o período de trabalho que teremos ainda no nosso dia a dia, Pai. Precisamos muito das instruções da Tua Palavra, aprendendo com aqueles que acertaram para acertar também, mas também aprendendo com aqueles que erraram para jamais errarmos, porque todo erro tem consequências desastrosas para a vida daqueles que erram. Se quero orar também pelo nosso caderno de oração, Pai, todos os pedidos que ali estão, que o Senhor possa atender por misericórdia. Também te peço, Senhor, o consolo para a família do pastor Reinaldo, que ontem sepultaram a Ana Duarte, afirmando o teu servo, filha da tua serva irmã Aurora, essa guerreira do Senhor, Pai. Ó Deus, que o teu consolo, que a tua presença, que a tua ajuda esteja com os teus filhos. Agora, Pai, eu oro por aqueles que vão estar assistindo esta escola, como também para os pedidos de oração, que porventura sejam colocados, os pedidos de socorro, Pai, que as tuas mãos antecipadamente já os esteja socorrendo e ajudando, Pai. Também nos prepare para os cultos presenciais que teremos nos templos, ó Deus, não só do Ministério da Igreja de São Miguel Paulista, mas em todas as igrejas da Georbe e de todo o teu povo na terra. Nós oramos. Oramos pela nossa nação brasileira, Pai, para que os nossos governantes entendam que estão num trabalho de delegados e não num trabalho de autoridades absoluta, porque a autoridade absoluta está nas mãos do nosso Deus. Também oramos pela nação de Israel, Pai, que o Senhor possa, com as tuas mãos poderosas, socorrer aquele povo, Pai, e ajudá-los, porque são povo, semente bendita de Abraão, e também, Pai, ó Senhor, que tem as promessas de Deus em suas vidas. Oramos por eles, entregando nas tuas mãos. Agora, Senhor, fica conosco, oramos assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe você que já está comigo, Deus abençoe os que vão entrar depois. E agora eu estou te convidando para adorarmos o Senhor com o cântico 545 do cantor cristão. Amém? Vamos adorar?
545 do Cantor Cristão. Os jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Os jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo. Iracema Bittencourt, a paz do Senhor, bem-vindo, minha irmã. Ô, Josi Maria, Deus abençoe. É um prazer, uma alegria tê-las conosco nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus é presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados, são bem-vindos. Pastor Wesley já está aí, seja bem-vindo. Vamos estar adorando o Senhor na beleza da sua santidade, porque o nosso Deus é digno de receber todo louvor e toda adoração. Amém, queridos? Como dissemos hoje, o nosso tema é ainda falando do sacerdócio. Hoje o nosso tema é uma aliança, um sacerdócio, um mediador. Quem é? Jesus Cristo, Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, no capítulo 8, não é? Então, o título de nossa Bíblia está assim: o antigo pacto era um símbolo transitório. Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Amém, queridos? Então, tudo que ocorreu, tudo que veio antes, sobretudo no Antigo Testamento, prenunciava o que viria e que agora o Novo Testamento registra para nós. Vamos lá. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tão mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo.
porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não o segundo concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrareis mais, dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, queridos, está aqui, como nós já temos falado, obviamente que fazemos essa introdução assim aqui, que o livro de Hebreus foi escrito, né? Não vamos esquecer desse detalhe, né? Para os judeus cristãos que vinham, né? Naquele calor da igreja primitiva, né? Porque a igreja primitiva ela começou num meio muito difícil, trabalhar sob pressão dos judaizantes, que queriam que os cristãos guardassem as leis de Moisés, que circuncidassem também, como está no capítulo 15 do livro de Atos, não é? Mas aí Tiago, que era o responsável naqueles dias, entrou mostrando que nem nós, nem nossos pais podemos guardar. Eles tinham 613 princípios, 248 era faça, e 365 era não faça, são chamados mandamentos positivos e negativos. Então eles não conseguiram guardar, não é? Então agora o Evangelho veio, o Novo Testamento foi escrito com as experiências daqueles que viveram naqueles dias, aquela verdade de que o próprio Cristo, feito homem, trouxe a palavra de Deus para a humanidade. Como está lá no livro de João, no capítulo de número 1, verso 17, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aí está a nossa irmã Ausileia Marques, bem-vinda, querida, um abraço do pastor Afonso, enfim, no Ezequiel, em toda a família querida, na igreja de Nova Cida, nas igrejas de Minas, né, que vocês trabalham. Um abraço, bem-vinda. Então, queridos, o escritor aos Hebreus, então, escreve este livro alertando aqueles que, sentindo a pressão e a perseguição, começaram a deixar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Então, o Senhor mostra que uma aliança, um sacerdócio, um mediador, Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e a vida também. Vamos fazer aqui uma introdução na nossa aula. Assim nós começamos. Nós temos um sumo sacerdote. Ele está sentado à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erigido não pelos homens, ou por homem algum, mas por Deus e pelo próprio Senhor. O Senhor está ali, assentado à direita de Deus. E à direita de Deus ele está ali intercedendo por nós, não é? Porque o trabalho do sacerdote era esse, interceder pelo povo. Nós temos, quando falamos em profeta, profeta é aquele que traz a palavra de Deus à humanidade. O sacerdote é aquele que leva as necessidades da humanidade a Deus. Hoje Jesus está em pessoa, né? Depois de ter passado 33 anos, segundo os melhores cronologistas, né? E os textos que nos mostram isso aqui conosco, voltou com a missão cumprida, como ele mesmo disse, antes de esperar: Pai, está tudo consumado. A obra expiatória tinha sido realizada. Ele não usou, não é, a propiciação com sangue de animal. Ele foi o próprio sangue que derramou, né, o seu próprio sangue, exatamente para expiar as nossas culpas.
Então nós temos um sacerdote que é o nosso advogado, o nosso defensor, e aquele que está juntinho do Pai. Ele olha o Gênesis, ele olha cada um de vocês que estão comigo, ele olha toda a humanidade, intercede por nós. E tudo faz com o propósito de trazer a criatura de volta para o Criador. Amém, querido? Nós temos um sumo sacerdote. Ele, Jesus, está a interceder por nós. Eu agora sou filho de Deus, você é filho de Deus, por meio de Jesus. O sumo sacerdote eterno, e estou agora diante do trono da graça, porque ele está lá nos representando. Amém, queridos? Nós temos um sumo sacerdote. Se caísse a ficha e despertássemos para a realidade que agora temos este sumo sacerdote e que não deveríamos fazer outra coisa senão pregarmos a sua palavra de vitória, de libertação, de cura e de salvação. É as boas novas que nós saímos anunciando. Entramos em lares destruídos, não é? Ouvimos conversa de pessoas que já não têm mais aonde buscar o socorro, porque só tem um socorro disponível para a humanidade, e esse socorro se chama Jesus. Amém? Que ele está lá em Atos 4:12, não temos outro nome dado entre os homens em que possamos ser salvos. Que maravilha, né? Cristo é superior ao culto sacerdotal da antiga aliança, não é? Porque antigamente os sacerdotes vinham com um animal e oferecia para expiar o pecado de alguém. Mas Jesus já expiou, não é? Todas as nossas dificuldades. Diácono Elísio de Moraes, sempre conosco. Grande abraço, querido, bem-vindo. Então está aí, não é? O Cristo é superior ao culto sacerdotal e aos sacrifícios do Antigo Testamento por causa da superioridade de sua aliança, seu templo e o seu sacrifício. Nós vamos fazer agora uma pequena anotação, não é, do texto. Vamos lá, dos versos 8, 1 ao 10, 18, estaremos vendo que Cristo é superior ao ministério sacerdotal. Não é? A superioridade de Cristo Arão é ao sacerdócio levítico. O autor faz uma descrição completa do incomparável ministério sacerdotal de Jesus. Esse material se divide em 4 partes. Nós vamos estar mostrando para vocês, não é? Sempre que era o propósito do escritor do livro dos Hebreus, mostrar a grandeza do sacerdócio de Cristo e que não é um sacerdote que muda por ser mortais, mas um sacerdote permanente, porque ele não morre, morreu uma vez, mas ressuscitou e agora está vivo, nos representando diante de Deus. Mas vamos lá. O sacrifício no Novo Testamento, do capítulo 9, 11 a 28, e o sacrifício final de Cristo, 10, 1 a 18, elas formarão a seguinte divisão proposta. Vamos lá. Primeiro, uma aliança superior. Segundo, um sacrifício superior, não é? E um tabernáculo superior. E, finalmente, o sacrifício de Cristo foi de uma vez por toda e para todo o sempre, do 10:1 ao verso 18. A magnificente obra sacerdotal de Jesus é suprema porque é colocada dentro do contexto da nova aliança. O mais importante e o essencial é que temos um sumo sacerdote. Nós não tivemos, nós temos. Ele está lá fazendo este trabalho maravilhoso para nós. Está aqui, manda um abraço para minha querida Elisete, ela está aqui muito feliz também trabalhando na obra de Deus, viu, querida? Elisete não para não. Comigo, onde estávamos lá em Mogi Guaçu, ela lá trabalhando nas visitas, depois na adoração, é isso aí, né? Mas continuando, o autor faz uma pausa para resumir o que ele tinha dito até aqui. Jesus é o novo sumo sacerdote da antiga ordem de Melquisedeque. Já fizemos uma comparação entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Arão, não é isso? Antes de o autor explicar o que Jesus fez nesse ofício, ele, para indicar
que sabe que o seu argumento é difícil, mas importante para que seus leitores entendam. Então era aquilo, é mostrar aos judaizantes apóstatas, porque eles estavam se apostatando, estavam largando Cristo. É a mesma coisa de você largar a vida e abraçar a morte. Quem é que vai abraçar a morte, não é verdade? Mas a diferença entre Cristo, não é, e a antiga aliança é deixar aquilo que é presente, que é eterno, para alguma coisa que foi passado e que já não tem mais sentido, né? O atual sumo sacerdócio de Jesus sobre os cristãos do Novo Testamento é uma continuação do sumo sacerdócio de Melquisedeque e Davi no Antigo Testamento. Seu ofício como sacerdote não é totalmente novo, mas renovado. Disse ele, dá provas por ter assentado à direita do trono da majestade nos céus. Então ele está lá hoje e sempre vai estar lá até arrebatar a igreja para estar com ele, e depois um novo céu, uma nova terra, que é a morada de Deus com as suas criaturas salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos lá. Toda essa sessão contrasta o ministério sacerdotal de Jesus na realidade celestial do trono de Deus com o ministério sacerdotal da antiga aliança, que foi uma cópia terrena do trono celestial. O templo celestial de Deus é o original, a partir do qual a tenda e o templo terreno foram copiados. No entanto, eles não foram meramente copiados. Eles eram também lugares onde Deus escolheu manifestar a sua presença gloriosa. Não é isso? Porque Deus se manifestava no templo da antiga aliança, a arca da aliança representava a presença de Deus, mas tudo tinha uma representação de Cristo, não é isso? Vamos lá. De muitas maneiras, eles eram lugares misteriosos, onde o trono celestial e o modelo terreno do trono celestial se interceptavam. Você, quando lê 2 Crônicas 6, 1 a 42, Isaías 6, 1 a 13, você então tem a essência da mensagem, não é? Então vamos lá. A essência da mensagem aos hebreus é levar a Jesus Cristo e seu ministério sacerdotal acima do ministério sacerdotal terrestre. Então é mostrar o que é eterno, o que é celestial, daquilo que tinha uma representação aqui, que era o sacerdócio de Arão. No que este falhou? No que este falhou, aquele cumpriu e continua cumprindo com perfeição a sua missão de salvar. Vamos lá, agora vamos falar sobre uma aliança melhor. O trabalho dos sacerdotes é fazer as oferendas e sacrifícios no santuário. Está lá em Hebreus 8:3. Como o nosso sumo sacerdote celestial, Jesus, também serve num santuário, mas este é um santuário que não foi feito por mãos humanas, como foi o tabernáculo. Jesus é não somente superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, a Moisés e Arão, mas é também um melhor sumo sacerdote que ministra num santuário melhor. Ele é o mediador de uma aliança melhor, estabelecido sobre melhores promessas, como está lá no 8 que lemos, no versículo 2 e o 6. Alguns dos destinatários originais de Hebreus estavam pensando em retornar ao judaísmo. Já comentamos isso com vocês, não é? O autor de Hebreus quer que eles entendam como seria tolo deixar uma aliança melhor para retornar a uma imperfeita. Se o primeiro pacto tivesse sido infalível, não teria havido necessidade de outro. Está lá em 8:7. Até mesmo o santuário associado com a lei de Moisés, o tabernáculo constituído no Monte Sinai, era apenas uma cópia, uma sombra do santuário celestial. O que estava errado com a aliança feita com Israel no Monte Sinai? Realmente nada havia de errado com o pacto em si. Ele cumpria as funções que Deus pretendia.
né? Ele identificava o pecado, encorajava a santidade entre o povo escolhido de Deus e apontava os homens em direção a Cristo e à graça, não é? Porque ele estava, essa era a missão. Qual foi a missão da lei? Por isso que ela é tida como aio, não é? Que tem um tempo determinado com uma função também determinada. Terminou a função, pronto, chegou o que é definitivo, que no caso foi Jesus. O escritor de Hebreus nota que a falha estava realmente no povo de Deus e não na aliança. Um homem poderia ser declarado justo sobre a velha lei sem que a guardasse perfeitamente, nunca violando um único preceito. Está lá em Levítico 18, 4 e 5. Mas o povo de Israel não guardava a lei de Deus e assim ela se tornou um instrumento de morte espiritual para eles, como está em Romanos 7, 10 a 13. Eu leio: descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. O 12. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morto para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Então Paulo está mostrando o que a lei, aonde ela falhou, que tinha um propósito, mas porque o homem não aguardava, então ela se tornou só um instrumento de morte. Eu continuo. Mas Deus deu ao homem a esperança, prometendo através do profeta Jeremias que ele faria um novo pacto com o seu povo. O indivíduo se tornava parte do povo de Israel pelo nascimento físico e era circuncidado no 8º dia como sinal da aliança. Mais tarde, quando o menino tinha idade bastante para entender, era-lhe ensinada a lei com a esperança de que ele decidisse obedecê-la. A lei de Moisés foi escrita em tábuas de pedra, mas muitos israelitas não escreveram a lei de Deus em seus corações. Muito sério, né? O novo pacto, contudo, é diferente, como Jeremias profetizou. É ensinado às pessoas primeiro e elas se tornam parte da nação escolhida de Deus somente depois de aceitarem as condições para se tornarem parte dessa nação. Fala em Hebreus 8:11. Elas serão verdadeiramente o povo de Deus, porque sua lei estará escrita em seus corações. Obviamente que aqui é uma palavra para o que aconteceria através já da graça, né? Vamos lá. Todos na casa espiritual de Israel, a igreja, conhecem o Senhor, porque ninguém pode se tornar parte da nação eleita sem primeiro conhecer o Senhor. Então está aí. Hoje nós temos um encontro com Jesus através da sua palavra, né? Ouvimos essa palavra, como está em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então essa palavra veio aos nossos ouvidos, como está lá no capítulo 13 de Mateus, onde a semente é semeada em 4 estágios. O primeiro, o segundo e o terceiro não produzem resultado, exatamente pela falha humana, mas o quarto produziu, quando caiu na boa terra, que é quando você ouve, dá atenção, valoriza, não é? Aí eu vou sempre citar o que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, porque eu acho importante isso para nossos cultos hoje. Você entra na igreja, senta para ouvir a palavra e às vezes se distrai brincando com criança, conversando. Ora, na hora do culto, na hora da adoração, irmão, toda atenção à palavra, toda atenção ao louvor, porque Deus fala de diversas formas com você. Você foi ali para receber a palavra de Deus, você foi ali para ser edificado, você foi ali para ser preparado para a sua luta diária, mas você precisa de estar atento. Eu gosto muito do exemplo de Maria, e Maria, aquedada, ouvia o Senhor. Ela estava atenta, ela estava valorizando, porque olha o que acontece com aqueles que não dão valor ao que ouvem. É o que está no 4 de Hebreus 2, porque também a nós
foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Então, se você não tiver fé, se você não acreditar, que efeito terá a palavra sobre a tua vida? Então, é muito importante a atenção, a adoração. Não esqueça que o culto a Deus não pode ser feito só intelectualmente. Você precisa de estar atento, claro, com raciocínio ali, prestando atenção, analisando, buscando, sendo bereano, examinando nas Escrituras o que está sendo pregado para ver se está de acordo com a palavra de Deus. Mas você precisa também estar adorando em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Amém, querido? Então está lá. Todos na casa espiritual de Israel, que é a igreja, conhecem o Senhor, porque ninguém pode se tornar parte da nação eleita sem primeiro conhecer o Senhor. Amém? Bom, mas a nova aliança, diferente de outra maneira, o perdão estaria disponível através do sacrifício de Jesus na cruz. Ninguém precisa trazer um animal, como acontecia no Antigo Testamento, para que aquele pecado, aquela culpa, aquilo que estava impedindo da sua comunhão com Deus estar na sua vida, com aquele animal, ele era morto, aí eles pegavam a tampa da arca da aliança, espargiam, o sangue era derramado ali, e ali era feito propiciatório, aonde o indivíduo que veio e que teve a sua culpa expiada através do sangue de animal, que não fazia expiação permanente, não é como o Senhor, né? Na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue, foi a propiciação pelos nossos pecados, e o texto diz, não só pelos nossos, mas de todo o mundo. Não haveria mais necessidade de sacrifícios anuais no dia da expiação, como a lei de Moisés exigia, né? Está lá em Levítico 16. Jesus, o sacrifício perfeito, precisou oferecer a si mesmo somente uma vez. Por que haveríamos de querer voltar ao velho e imperfeito, quando Deus providenciou um pacto novo e melhor, com o melhor sumo sacerdote? Amém, irmãos? Então eu fiz aqui uma introdução. Agora vamos fazer uma análise desses 13 versículos. Vamos lá. Hebreus 8 continua a discussão sobre a superioridade da nova aliança estabelecida por meio de Jesus Cristo. Amém? O capítulo enfatiza a inadequação da antiga aliança e a necessidade da nova e melhor aliança baseada no sacerdócio de Cristo. Ele traça um contraste entre o tabernáculo terrestre e o santuário celestial, destacando a natureza superior do ministério de Cristo como sumo sacerdote. O capítulo começa afirmando que o ponto principal da discussão é que Jesus é o sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu. Ele serve no verdadeiro santuário estabelecido pelo Senhor, ao invés de um tabernáculo terrestre feito por mãos humanas. O autor compara o ministério de Jesus ao dos sacerdotes levíticos, destacando a natureza temporária de seu serviço no tabernáculo terrestre. Ele argumenta que a antiga aliança era falha, porque era baseada em leis externas aos corações das pessoas. Em contraste, a nova aliança envolve uma transformação de corações, com as leis de Deus sendo escritas nas mentes e coração dos crentes. O que disse lá o salmista, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O capítulo cita a profecia de Jeremias, que está lá no capítulo 31, verso 31 e 34. Verso 31, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. O 32, não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito,
porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. Não é? Então aqui já estava prenunciando o que seria feito através de Jesus, porque hoje o homem aceita Jesus, Jesus passa a morar no coração dele através do Espírito Santo, não é? E aí vai cuidar não só da lei temporária, como foi a lei de Moisés, mas de uma lei eterna, que é aquela que Jesus Cristo escreve na tábua dos nossos corações. Vamos lá, que fala de uma nova aliança, não é? Que Deus estabelecerá com o seu povo. Esta nova aliança é caracterizada pelo perdão dos pecados e o relacionamento direto com Deus, tornando obsoleta a antiga aliança. O autor conclui declarando a antiga aliança como obsoleta e prestes a desaparecer. A nova aliança, estabelecida por meio do sacerdócio e sacrifício de Jesus, fornece aos crentes acesso à presença de Deus e a promessa de redenção eterna. Não é? Antigamente, como nós sabemos, quando alguém tinha uma culpa, quando alguém tinha que levar o seu animalzinho lá para o sacerdote fazer uma intercessão, uma expiação. Agora não, agora você entra na presença de Deus, conversa com Deus, Deus conversa contigo. Eu gosto muito daquele hino que Deus não quer formalidade, Ele quer intimidade, Ele não quer religiosidade, Ele quer ter um relacionamento com a pessoa. Hoje você entra na presença de Deus, você adora Deus, você fala com Deus, Deus fala com você, e aí você sente aquela presença gostosa. Ontem nós estávamos num banquete espiritual lá em Mogi Guaçu, não é? Sentindo a gloriosa presença de Deus. Isso acontece nos cultos, quando nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Amém, queridos? Então lá, ele contrasta o tabernáculo terrestre com o santuário celestial, destacando o papel de Jesus como sumo sacerdote lá no verdadeiro santuário, né? O capítulo destaca as falhas da antiga aliança e a natureza transformadora da nova aliança, que oferece perdão, acesso direto a Deus e um novo relacionamento baseado na fé em Jesus Cristo. Aquilo que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nos reunimos na casa de Deus e aí acontece o que? Ele ali está conosco para ouvir a nossa oração, receber a nossa adoração e também atender os nossos pedidos. Então vamos lá. Hebreus 8:1-6, o ministério sacerdotal de Cristo pertence ao reino celestial. Ele ministra no céu e não no tabernáculo de Moisés. Seu sacrifício foi algo eterno, não oferecido como dons segundo a lei, né? Pois ele é o mediador de um novo concerto. Esses tópicos são desenvolvidos mais adiante em Hebreus 8, 7 a 10 a 18. Hebreus 8:1, o tema mais importante desta parte de Hebreus, o verso 1 a 6, ele vai aqui mostrando, né? Está lá, santuário se refere à realidade celestial representada na terra no Santo dos Santos. Assim era antes, só quem entrava uma vez por ano era o sumo sacerdote. Nós entramos na presença de Deus, estamos na presença de Deus, sem necessidade de um véu que foi rasgado quando Cristo consumou a sua obra expiatória. No capítulo 8, versículo 4, segundo a lei, tão somente os da tribo de Levi podiam servir como sacerdotes. Cristo, homem, não era levita, mas da tribo de Judá, como está em Hebreus 7, 13 e 14. Ele realiza seu serviço no céu em nome de um povo celestial, né? De um povo celestial. Na terra, ele não poderia ser sacerdote, como o escritor demonstra no capítulo 7, não é? Porque ele não pertencia à tribo dos sacerdotes. Como poderiam estes judeus crentes desejar
né? Olha só, né? Como poderia eles desejar, né, que Cristo pudesse sequer ser sacerdote? Isso é muito interessante notá-lo. Na terra, os sacerdotes exerciam o seu serviço segundo a ordem levítica. Mas se a nossa ordem, nessa ordem, não há espaço para o sacerdócio de Cristo e nenhum espaço para ele exercê-lo. Então também não pode haver lugar para aqueles que pertencem a ele na antiga lei. Se ele não pode ser sacerdote na terra e não pode exercer seu serviço ali, deve haver outro lugar para ele fazer isso. Certamente o fez, e isso acontece no verdadeiro santuário que está no céu. Aqui era tudo limitado, lá é tudo, não é, abençoado, porque aonde Jesus está é no templo celestial. Cada sacerdócio terreno, como você vê, especialmente em outro sistema, né, não é apenas um retorno à sombra do Antigo Testamento, mas é particularmente uma negação prática do sacerdócio de Cristo. Somente o sacerdócio de Cristo é valioso para Deus. Cada sacerdócio terreno é também uma presunção do ofício e do serviço que pertence somente a Cristo. Um sacerdote terreno que reivindica erroneamente uma posição entre os homens e Deus, como se fosse melhor e mais elevado do que o povo que presume representar. Não há mais esse lugar. Não é este lugar. Hoje nós somos sacerdotes e sacerdotisas. Entramos na presença de Deus pela misericórdia e graça do Pai em qualquer lugar que estivermos. Você está viajando no ônibus, ou no trem, ou no metrô, ali você pode estar na presença de Deus em espírito, orando, vigiando, tomando cuidado com que se você ouve, nem tudo que nós ouvimos deve ocupar a nossa mente, né? Porque a nossa mente deve ser o lugar que a palavra de Deus habite abundantemente, a palavra de Deus, não é? Na nossa mente, nos nossos pensamentos, para que possamos ser edificados. Vamos ao verso 5 do capítulo 8. O sacerdócio levítico servia de exemplo do futuro sacerdócio celestial. O mesmo em relação ao tabernáculo. A Moisés foi apresentado um modelo, uma amostra do verdadeiro tabernáculo. Está lá em Êxodo 25:40. O verso 6, né? Cristo não apenas serve em um santuário melhor, como também exerce um ministério mais excelente e é mediador de um melhor concerto, tendo por base melhores promessas. O 7 diz, aquele primeiro refere-se ao primeiro concerto feito por meio de Moisés. Está lá em Êxodo 19:5. Agora, se me obedecerem fielmente, aqui é o que está em Êxodo, né? E guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Interessante, né? Veja a promessa de Deus para aquele povo, né? Eles eram um povo especial. Hoje tem uma promessa de Deus, mas estão distanciados porque não aceitaram o único que poderia fazer deles uma nação poderosa, mas não é poderosa para mandar, não, poderosa para testemunhar do Senhor para as outras nações, não é isso? Mas tem tudo o seu tempo, não é isso? Vamos lá. Do 8 ao 12, a citação de Jeremias 31:34 demonstra que mesmo no Antigo Testamento já era reconhecido que haveria de vir outro, o segundo concerto. Do 8 ao 9, o novo concerto é o melhor, não é? Concerto do versículo 6. Esse pacto foi feito com os antigos Israel e Judá, mas é a igreja que desfruta das bênçãos espirituais desse concerto. O concerto abraâmico, feito a Abraão e seus descendentes, está lá em Gênesis 17:7, que herdariam a terra, Gênesis 12:7, 13, 14 e 15, continham também promessas espirituais, está lá em Gênesis 12:3, das quais a igreja participa, está em Romanos 11 a 27, Gálatas 3, 13 e 14. O novo concerto é de fato o cumprimento da redenção espiritual prometida no pacto de Deus com Abraão e Davi. Mateus 26 e 29, Lucas 22, 20, Hebreus 8, 10 a 12. Existem 4 pontos característicos do novo concerto. Primeiro,
A lei de Deus ser escrita na mente e no coração dos cristãos, em contraste com a lei de Moisés escrita em tábuas de pedra. Veja o recipiente, o lugar onde a lei foi, é onde a lei é escrita. Os cristãos terem um relacionamento com Deus em cumprimento à promessa que está em Levítico 26:12. Como é que está lá? Andarei entre vocês, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Agora vamos comparar com 2 Coríntios 6,16, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O verso 3, e todos conhecem a Deus. Os fariseus e escribas não precisariam mais ensinar a complexidade da lei ao povo. O 4, Deus perdoaria os pecados dos remidos e de seus pecados não se lembraria mais. O contínuo sacrifício de animais para expiação dos pecados cessaria. Hebreus 8:13, que aí já estamos concluindo, né? A presença de um novo e melhor concerto demonstra não só que o primeiro concerto não era mais suficiente, mas também que foi tornado velho e perto de acabar. Na época em que o autor de Hebreus escreveu essas palavras, é possível que as leis cerimoniais ainda fossem observadas no templo lá em Jerusalém. Em 70 depois de Cristo, no entanto, o general romano Tito destruiria o templo cumprindo essas palavras. Agora vamos fazer a nossa conclusão. Nós temos, queridos, um sumo sacerdote, acesso completo ao trono da graça mediante o mediador. Meu Senhor, não me deixes passar desta vida sem que a sua palavra em mim seja um martelo que esmiuça a penha. Eu não posso morrer com um tesouro nas mãos capaz de salvar vidas de homens. Senhor, dá-me almas, senão eu morro. John Hyde, não é? Homem que orava, um missionário na Índia. Então, irmãos, que seja nossa, não é, essa preocupação. Nós temos um tesouro. Qual é o tesouro? Essa verdade que liberta. Quantas vidas presas, quantas vidas escravizadas, não é? Por isso é que Jesus disse lá no capítulo 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no verso 36 do mesmo capítulo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Então nós encerramos o capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor, não é? E agora eu vou chamar o nosso louvor, que é o 137 do cantor cristão, para adorarmos o Senhor juntos. 137 do cantor cristão, e vamos estar agora adorando o Senhor com este louvor. Amém? Glória a Deus, um abraço a vocês todos que estão comigo. Vamos lá? Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da bela letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dali do pão és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então não esqueça, nós temos um tesouro, as boas novas de salvação. Você precisa viver esse evangelho, pregar esse evangelho, porque esse evangelho liberta, esse evangelho transforma. Eu tinha 16 anos quando eu aceitei Jesus,
né? Em 1962, já aceitei Jesus, Jesus já me trouxe para a obra da restauração, porque essa é a obra que o Senhor levantou para nos despertar, para nos aproximarmos de Deus. Que restauração quer dizer a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia, mas é voltar à Bíblia, não a costumes, não a tradições, mas à palavra de Deus. Porque Deus nos deu do seu Espírito, que nos capacita. Jesus diz, Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então Ele estará em vocês, Ele vai habitar com vocês. É o Espírito Santo nas nossas vidas, não abra mão disso, amém? Vamos conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana, parabéns. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos, amém? E o versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, versículo 12. Vamos recitar? Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Deus te abençoe e multiplique muito essas datas. Amém? Não esqueça, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas. Nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Nós estaremos tornando público o culto da nossa sede. O pastor Gênesis estará na sede hoje. Desde as 16 horas eu quero estar ali, né, com o povo de Deus adorando o Senhor. Amém? Então, não deixe de congregar, né? Não deixando de congregar, como está lá no capítulo de 12 de Hebreus, verso 25, não deixando de congregar, como é costume de alguns, não é? Porque a coisa é muito séria, irmãos. Deixar de congregar é você perder a grande bênção, né, do culto e da adoração ao Senhor, é isso. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escapar aqueles que rejeitaram, que advertia, muito menos se nós nos separarmos. 25, deixa eu ver aqui que eu citei, né? Então, nós precisamos de estar muito, muito atentos a essa verdade, não é isso? Louvado é o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui, 25, 10, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vede que se vai aproximando aquele dia, né? Congregar, o Senhor deixou a igreja a pessoas que têm aquele pensamento que é reconhecida como desagrejados, né? Pessoas que dizem que eu não preciso de congregar porque eu já sou a igreja. Dioneulive Felisberto, Dioneulive, né? Tá, Deus abençoe, bem-vindo, querido, que Deus te abençoe, como a todos os irmãos que estiveram conosco. Agora nós estamos nos despedindo, Deus te abençoe, um culto muito abençoado aí na casa do Pai. Aí logo mais às 18 horas nós estaremos voltando, né, para estar com você. Maria Aparecida, Deus abençoe, tudo de bom, minha irmã, todos vocês que estiveram comigo. Agora vamos orar encerrando e que Deus nos abençoe nesse dia, que é o dia do Senhor. Amém? Oremos. Pai, obrigado por essa escola, por poder ministrar a Tua palavra. Abençoe aqueles que estão e assistiram, aqueles que vão assistir depois também, te peço abençoar. Se algum pedido for colocado, Senhor, responde por misericórdia, eu intercedo em favor deles. E aqueles que também fizeram aniversário, abençoe grandemente essas vidas e que possa, com sabedoria, aproveitar cada dia que o Senhor lhe conceder, sobretudo se preparando para a eternidade. Eu oro agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Deus te abençoe e te guarde, que te dê uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém.